Um momento simplesmente histórico. Depois de 46 anos do lançamento de Uma Nova Esperança, tivemos em Star Wars uma novidade. Uma novidade que muito provavelmente vai determinar os rumos dessa franquia. Ela foi apresentada pra gente nesse último episódio, o episódio 6. Trata-se de roteiristas de qualidade. Finalmente... essa piada funcionou muito melhor na minha cabeça. Não, é claro que é brincadeira, até porque eu venho elogiando aqui o trabalho que os roteiristas estão fazendo nessa série incrível. Na verdade, nós encontramos uma nova galáxia, em Star Wars. Esse último episódio, no episódio 6, Elsbeth e sua turminha, com Sabine como refém, pousaram no planeta Perídia, que fica numa galáxia diferente daquela galáxia, onde todas as aventuras de Star Wars se passaram nesses 46 anos. Finalmente aconteceu uma viagem intergaláctica. A Ahsoka também partiu para lá, e isso nós vamos comentar. Isso aconteceu no episódio 5 e devido a alguns probleminhas aqui eu não consegui gravar um vídeo sobre esse episódio, mas vou falar um pouquinho sobre ele antes de entrar especificamente no episódio 6, até porque coisas muito importantes aconteceram nesse episódio, como a reunião entre Ahsoka e o seu ex-mestre finado Anakin Skywalker / Darth Vader. Eles se encontraram num lugar conhecido como Mundo Entre Mundos. Esse local já havia aparecido na série Rebels, ele foi criado para a série Rebels, e o próprio Ezra Bridger, assim como Ahsoka, eles estiveram nesse local antes, então não é um local estranho para ela. O que ela mais estranhou foi a presença do seu ex-mestre ali naquele mesmo local. O Mundo Entre Mundos, a gente pode dizer que é um plano que fica em algum lugar do tempo e do espaço, tá? Então por isso eles conseguem, por exemplo, reviver aqueles momentos nas guerras clônicas. O Anakin tá lá e aparentemente ele não é um espírito, como a gente viu os outros Jedis aparecerem em outras oportunidades durante a saga Star Wars. E então não dá para saber direito o que aconteceu ali, mas foi um momento importantíssimo, principalmente para definir a jornada da Ahsoka. O Anakin aparece e diz que está completando o treinamento dela. E ela tem uma dificuldade muito grande de entender o que é que ela precisava aprender, e na minha conclusão ela precisava aprender a ser um Jedi melhor do que ele foi. E a partir de um momento ele se tornou muito perigoso para a quantidade de poder que ele possuía, isso ela diz para ele, e ele inclusive ele se entrega no fim ali ao lado negro novamente, até que ela mostra para ele que ela tinha concluído o treinamento, porque ela deixa de atacá-lo, ela poderia eliminá-lo ali, qualquer que seja a sua forma presente naquele local, mas ela não faz, porque ali ela aprendeu a ser alguém melhor que o seu ex-mestre. Era isso que ele precisava. De certo modo, todo treinamento, o mestre ele busca que o aluno, pelo menos o mestre que tem a vontade genuína de ensinar, ele busca que o aluno passe a ser melhor que ele, que o aluno seja melhor que ele em algum momento. E essa foi a lição que o Anakin quis passar para concluir então o treinamento da Ahsoka, e agora sim ela é uma Jedi completa, vamos dizer assim. A gente repara já uma mudança na mentalidade dela quando ela deixa esse local, quando ela é resgatada, e aí ela passa a usar vestes mais claras, diferentes das vestes que ela estava trajando até então. Isso demonstra uma mudança na personalidade. O figurino é um dos recursos, dos instrumentos que uma produção audiovisual mais usa para poder passar essa questão da personalidade do personagem para nós espectadores. Aquele episódio ainda traz um momento muito emocionante, uma trilha sonora épica, que é o momento em que a Ahsoka ela usa a força para poder se comunicar com a baleia do espaço, e pedir que ela
os leve, ela e Huyang, na sua nave, até a outra galáxia para poder resgatar a Sabine. Foi um momento, uma sequência muito bem dirigida, muito bem construída e bonita, à altura do que pedia o momento. Eu citei aqui antes, né? Historicamente falando, era um momento muito importante, pois depois de tanto tempo daria-se início a essa viagem intergaláctica. Agora vamos falar do que interessa, né? Episódio 6. Episódio 6, que é um episódio de preparação. Um episódio que cria as bases para provavelmente um confronto, né, de grandes proporções nos episódios 7 e 8. Ou pelo menos no episódio 8, enfim. Mas com certeza no momento em que a Ahsoka chegar em Perídia vai haver algo grandioso esperando por ela. Thrawn já está ali preparado, já remendou todo o seu exército ali para poder voltar, mas antes ele vai precisar lidar com essa Ahsoka transformada e agora sim uma Jedi completa. E falando em Thrawn, a gente teve também a aparição do Ezra, né, o personagem central de Star Wars Rebels, cuja maneira como foi encontrado pela Sabine me desapontou um pouco. Uma solução muito trivial, pensando do ponto de vista narrativo. Afinal de contas, o Thrawn e seu exército, eles estiveram ali durante tanto tempo nesse exílio e não conseguiram simplesmente seguir aquelas criaturinhas até encontrar o paradeiro do Ezra. E aí a Sabine, com grande facilidade, já conseguiu fazer contato com eles e eles não tiveram nenhum medo ali. Eles usaram, né, um artifíciozinho de que ela estava ali com uma ombreira com o símbolo da resistência, e aí ele reconheceu o símbolo e por isso a levou até o Ezra, mas achei um pouco, como eu disse, trivial demais. O que dá até para entender devido à urgência da série finalizar sua trama em apenas 8 episódios. Mais uma vez Star Wars lançando mão de um elemento aí que está presente em vários momentos da franquia, que são as criaturinhas simpáticas de voz engraçada. E aí elas estavam lá para poder levar a Sabine até ele. Tivemos também uma terceira aparição, vamos falar assim, essa inédita, tanto em termos de filmes quanto séries, quanto animações, que foram as Grandes Mães. São ancestrais, né, pelo que nós podemos entender, das Irmãs da Noite de Dathomir. Dathomir é um planeta meio desértico, um planeta todo uma paleta de vermelho, né, muito forte. E essas Irmãs da Noite, elas são bruxas que se utilizaram da força para criar magia. Então é uma forma diferente que a gente tem do uso da força no universo Star Wars. E essas Irmãs da Noite, então, elas provavelmente em algum momento lá na história, suas antepassadas foram as Grandes Mães que habitavam esse planeta aí, o planeta Perídia. Elas, como a gente pôde ver, são muito poderosas, têm essa capacidade também da presciência. A Elsbeth, para quem não sabe, ela é uma das Irmãs da Noite e foi sobrevivente de um ataque do Império que arrasou Dathomir e praticamente exterminou todos aqueles que viviam ali, depois de uma traição que uma personagem, a Mãe Talzin, se eu não me engano, cometeu contra Darth Sidious. E para quem não sabe, o Darth Maul, aquele que aparece lá em Ameaça Fantasma, que é responsável pela morte do Qui-Gon, ele é filho dessa personagem. E por último, algo que me chamou a atenção nesse episódio foi o papel do Baylan. Eu gostei bastante desse caminho que ele está seguindo. Ele não é simplesmente alguém que se vendeu para o lado negro da força. Ele é alguém que parece que busca achar um equilíbrio ali entre Jedi e Sith. Ele também não deseja ser tão cruel, tão impiedoso, né, como geralmente são os Siths. E aí o que acontece é que ele fica ali nesse meio termo
e cria, né, na gente uma curiosidade de saber quais são as próximas atitudes que ele vai tomar. Será que em algum momento ele vai se colocar ao lado dos Jedi? Será que em algum momento ele vai perceber que o único caminho é o mal mesmo? Ou será que ele vai se manter ali nessa ilusão, né, de que destruindo ele é capaz de criar algo novo? Então eu percebo ele tendo um lado muito definido ali, que não é nenhum dos outros dois. Ele pretende ali seguir um caminho que é de ser autossuficiente e de acreditar que ele sim é capaz de conduzir uma transformação. E não da forma como o Império faz, não da forma como os Jedi fazem. Afinal de contas, ele também deixou a Ordem Jedi por uma divergência, né, de ideias com aquilo que os Jedi sempre pregaram. Bom, como eu disse, um episódio que prepara o terreno para os episódios 7 e 8, que estamos esperando que eles façam jus a tudo que foi construído até agora e finalizem essa temporada de Ahsoka da mesma maneira que essa temporada começou e vem sendo conduzida, que é de uma maneira brilhante, empolgante e que traga também novas possibilidades para essa franquia que a gente gosta tanto, ama tanto e que deixou a desejar um pouco, principalmente nos últimos filmes. Certo? Se você gostou, então vai lá, se inscreve aí no canal e continua acompanhando aqui comigo. Valeu!